Seja bem-vindo ao Papo de Azola, como é que você tá? Eu me chamo André Zola e é o seguinte, pra quem não conhece, eu tenho o meu canal principal, André Zola, que o link tá na descrição, e eu fiz algumas entrevistas lá antes de começar esse projeto aqui, antes de poder receber a galera com essa mega estrutura. Então, agora às quintas-feiras nós vamos repostar pra você aqui no Papo de Azola essas entrevistas como um TBT, fechou? Confere aí esse de hoje, Deus abençoe, é nóis! Doninha foi baterista da banda Praise Machine, ele atualmente é produtor de eventos e empresário artístico de Thales Roberto, entre outros artistas. O nosso bate-papo foi muito louco e se eu fosse você, conferia até o final. Senhoras e senhores, estou sendo recebido por uma pessoa que faz parte da minha juventude e eu não falei nada disso antes, que é para não perder a graça, tô falando na hora. Ele faz parte da minha história, da minha juventude, assim como por onde ele passou. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Para quem não conhece, senhoras e senhores, Doninha. É isso aí, quando ele fala juventude já começa a ficar um pouco preocupado, ainda bem que não foi infância. Você fala, fez parte da minha infância, não, é certeza que eu tô ficando velho. Depende do ponto de vista, né? Tem gente que fala que com 16 você é adolescente ou jovem, não sei. Ah, sei lá. Não sei, adolescência talvez. Então. Sei não. Mas com 17 eu já tava sendo pai, então... Então, olha, nós vamos falar desse rolê aí, porque... Caramba, mano. Primeiro, muito obrigado, mano, por topar logo de cara, por me receber na tua casa, porque eu sei que a nossa casa é um lugar que é sagrado, e você falou, não, vem aqui e tal. Muito obrigado por receber a gente. Eu que agradeço e pra gente é uma alegria estar participando aqui dessa entrevista. Eu sou um pouco tímido, assim, confesso que não tenho muito costume. Na verdade, eu corro. O pessoal me convida, eu corro. Desculpa, mano, não vai rolar, não sei o quê, porque na verdade eu confesso que eu não me sinto muito à vontade, mas... Mano, mas a gente vai fazer da melhor forma. E é uma coisa que eu ia até te perguntar. Você é sério? Porque você, às vezes que a gente se falou... Enfim, tem pessoas que você já percebe, nossa, ele é brincalhão. Mesmo numa mensagem, tem pessoas que você percebe, às vezes ele tá na correria, tal, mas eu percebi que você fala aqui, você não é de rir por qualquer coisa, assim, tipo, é a timidez mesmo ou é... Não, acho que é meu jeito mesmo, eu sou bem na minha, assim, total na minha, sabe? Então, às vezes eu me solto, faço minhas brincadeiras. Depende do ambiente também, né? Você não vai chegar já... Às vezes eu tomo até um pouco de cuidado com isso, que dependendo de como eu escrevo, a pessoa, nossa, o cara mala. Só que uma coisa que eu descobri, geralmente... O sentimento de quem lê é o sentimento da pessoa que está lendo, nem sempre da pessoa que escreve. Então, de repente você lê uma mensagem e acha que a pessoa está sendo rude, mas ela não está. É que seu sentimento naquele momento é um pouco... Assim, você está às vezes nervoso, você está apavorado. Então você acha que a pessoa está sendo rude com você por aquilo que você está lendo, né? Então, às vezes, eu tento até mudar um pouquinho, que às vezes eu sou seco. Aí eu coloco lá uma carinha de riso, alguma coisa assim, pra falar, pô, o cara não tá... Fica a dica, se o Doninha te mandar uma mensagem seca, não é seca. Não é seca, é meu normal, sou bem... Eu não tenho, mas aí o pessoal tá falando, nossa, ele foi seco comigo. Não. Mas é que eu falei, tem pessoas que desenrolam de vários jeitos. O que eu pensei assim, falei, mano, eu tô ligado que você é um cara que tá sempre correndo, sempre fazendo coisa, vai pra lá, vai pra cá, hoje mesmo, reunião, vem pra cá, tal. Então eu falei, mano... E eu entendo isso, às vezes não dá pra você ficar, não, mano, é objetivo, se é assim, sim, é não, e às vezes esse é o rolê. Igual eu te chamei, você falou, mano, bora lá, eu falei, oxe, não vai nem falar nada, não vai nem perguntar nada. Eu fiquei muito feliz por isso, e surpreso e tal. Mas, mano, eu sempre faço essa brincadeira dos nomes quando é cabível. Eu sou... É Adonias, é Adoniran, como é que é esse Doninha? Nenhum desses. Doninha é um apelido. É um bichinho, né? Não sei se é um roedor, alguma coisa... É um bicho desse aí. É. Mas o apelido Doninha, ele veio lá no começo, quando eu ainda era músico, tocava no Praise Machine. O Davi Fantasini veio com essa brincadeira. E aí, Doninha, não sei o que, papai pegou. Bicho, apelido é aquele negócio. Quando pega... Caramba. Já era, não pode crer, seu nome é Denilson, né? Meu nome é Adenilson, tem um A ainda no meio. Adenilson. Pouca gente me chama pelo nome, geralmente ou é meu pai, ou é o banco me ligando. Aí, meu irmão, chamou pelo nome, você já sabe que o negócio é sério. O negócio é sério, fala assim,
Falei, ô, professor Adenilson, falei, é cobrança. Que top. Então, é legal porque você sabe que eu tava comentando com você da entrevista com o Brother Simeon e ele é uma coisa que eu sei o nome não dele. sei. Ah, não! José Geraldo de Souza. É mesmo? Pode perguntar de vários, essa é na maioria o seu nome. Mano, ele não fala nem ferrando, então mano. Aqui, ó, José Geraldo. Ele não fala. Não eu já conheci pessoa, eu trabalhei numa empresa, totalmente aleatório, nada a ver com gospel, nada a ver com música, nada a ver com nada. Só que calhou da pessoa. Hoje acho que ela nem se diz evangélica e tal, mas ela falou, no começo eu trabalhei com o brother, escrevi não sei o que lá do CD, e eu falei, então pelo amor de Deus, me fala o nome, não sei. Falei, porque é uma curiosidade, é uma curiosidade besta, mas é legal. Lista de nomes? Depois eu posso mandar pra você. Lista de nomes, vou revelar. Mas, eu conheço o gospel como a palma da minha mão. Eu pensei, será que é Simão o nome dele? Simeão? Sei lá. Mano. É igual o Paulinho Macuco, que era da banda. Sim. É o Francisco. Não é Paulo, não? Francisco Paulo Bastos. Ah, tem. Tá vendo? Eu tô falando até o sobrenome. É igual o Alpiste, Luiz Werneck Alpiste. Não, de Alpiste eu sei. Aliás, eu quero trocar ideia com o Alpiste, eu quero trocar ideia com o Macuco. Eles são gente boa. O papo deles é bem legal. Eu mandei uma mensagem igual eu fiz pra você, eu mandei pro Macuco. Só que eu percebi que ele não é tão conectado assim. Ele posta umas fotos aleatórias lá, com fogo, com os negócios. Só que é mas conectado do mundo. E eu quero muito, porque, mano, é como eu falei no começo, e agora a gente retoma aí a parada. Eu me converti em 98. Sim, sim. E já logo a minha coisa com a música, eu já tinha tocado violão um pouco, já tinha aprendido. Então a igreja e a música pra mim, elas foi tudo a mesma coisa. E igreja é um lugar onde ou você aprende ou você acha que toca, porque tem banda, tem instrumento, o pastor sempre tá querendo alguém pra tocar. Eu acho que a igreja ela é um dos celeiros de oportunidade. Independentemente da classe social, seja uma igreja num bairro carente, uma igreja num bairro de classe média e até mesmo uma igreja num bairro de classe alta, ali o jovem sempre vai ter uma oportunidade de se envolver com a arte, seja na dança, na música, no teatro. E eu acho que assim a igreja ela é uma das grandes instituições que mais faz o social, principalmente aqui no Brasil e nos países carentes. Então, se você for em qualquer bairro hoje, você que está assistindo essa entrevista, vai ali na esquina, no bairro você vai ver que tem uma igreja e tem alguém tocando violão, tocando bateria, cantando, e certamente aquela pessoa não foi fazer um curso, não foi estudar, aprendeu dentro da igreja. Então a igreja ela sempre trouxe muita oportunidade, não só aqui no Brasil, como também nos Estados Unidos. Às vezes a gente assiste entrevista de grandes nomes da música, grandes estrelas que começaram na igreja, começaram sua trajetória cantando no coral da igreja, tocando na igreja. Então a igreja ela sempre desenvolveu esse papel dentro da arte de proporcionar para quem tem o dom a oportunidade de exercer esse dom. Legal. E às vezes a igreja nem enxerga nesse prisma assim de arte, porque tem muitos projetos sociais que o cara fala, vamos pegar a música para tirar os caras de uma situação errada, tal, e a igreja acaba fazendo isso sem nem, às vezes, ter essa percepção. Sem pretensão, porque o que acontece? Às vezes a gente observa que a instituição religiosa ela se preocupa muito com as drogas, que lógico tem que ter essa preocupação, ela se preocupa muito em acolher famílias que estão passando por um momento ali de necessidade alimentar, enfim, é importante esse papel, mas paralelo a isso ela desenvolve um acolhimento social de um jovem que poderia ter uma vida envolvida no crime, uma vida perdida através da arte. E eu sou um jovem, eu falo isso porque eu sou uma pessoa que foi alcançada dessa forma. Como que foi isso, sua história de entrada? Eu tenho 46 anos, minha mãe se converteu, tinha 6, 7 anos, e naquela época nós morávamos numa comunidade na zona leste de São Paulo, e eu me lembro como se fosse ontem, duas senhoras passaram perto lá do barraco onde a gente morava, bateu o palmo e falou, olha, posso entregar um pacotinho de doce para os seus filhos? Aí minha mãe achou estranho, falou, sim, lógico, e inclusive a senhora poderia disponibilizar 10 minutos do seu tempo para eu te falar algo super importante? E aí minha mãe sim, só que assim,
foi muito estratégico, porque até então aquela igreja, naquele período, que era a Igreja do Evangelho Quadrangular, lá de São Mateus, desenvolvia um trabalho nas comunidades, ali na vizinhança, de levar o Evangelho, mas de uma forma diferente, que não era chegar, bater a palma e falar de Jesus diretamente, mas era... Tem criança na sua casa? Tem, olha, eu trouxe um saquinho de doce. Se você agrada a criança, você ganha moral. Fora daquelas comemorações de períodos religiosos, como tem Cosme e Damião, então era muito fora desse período. Então a minha mãe, sim, lógico, então agradou a criança. No momento que agradou a criança, na época eu tinha 6 anos, minha irmã 4, e meu irmãozinho tinha acabado de nascer, devia ter 1 aninho. Então essa de chamar a atenção da criança, a pastora Mabel, que até então depois a gente teve muito contato, né? Ela falou, olha, eu queria conversar com a senhora, e falou sobre Jesus Cristo. Então eu tenho 3 lembranças que são muito fortes na minha memória. A primeira, que elas chegando em casa, a outra irmã, não lembro o nome, mas quem estabeleceu um contato muito próximo da gente foi a pastora Mabel. E então delas chegando em casa, me entregando o saquinho de doce, de chicletes e balas, e depois a minha mãe chorando, que era quando ela tinha feito a confissão. Então, a partir daquele momento, mudou toda a história de uma família. Não foi só da minha mãe e do meu pai, mas mudou toda uma cadeia, toda uma situação de cadeias foram quebradas, toda a maldição hereditária que existia foi quebrado, porque assim, a gente veio de uma condição muito precária mesmo. E se eu for contar aqui a história, pelo menos da parte da minha mãe, do meu pai, é tudo muito confuso, sabe? Tudo de muita destruição, de drogas, bebidas, enfim. E a partir da conversão da minha mãe, começou a se desenhar uma história diferente. Então, a partir daquele momento, essa irmã passou a meio que cuidar da gente, ia na minha casa, levava uma cesta básica, convidava para ir para a igreja. E eu lembro que a primeira vez que eu fui na igreja, eu queria correr, porque eu era criança, não estava acostumado. Foi num culto de quinta-feira, então não entendi nada, eu queria ir embora. Mas no domingo, a pastora insistiu, olha, volta de novo, traz suas crianças, porque tem uma escolinha com criança, e lá tem atividades. E quando eu cheguei na escolinha, eu lembro que era um domingo, minha mãe subiu pro culto, eu fiquei na parte de baixo, tinha a escolinha, e ali eu me encantei pela música, porque eu vi as crianças cantando, e eu sempre fui muito curioso. Quando eu ouvi que tinha um pessoal tocando, eu quis ver, quis subir para a parte de cima. Aí pronto, daquele dia eu fui o combustível, eu e minha irmã praticamente, combustível de levar minha mãe para a igreja. Porque meu pai até então era alcoólatra, não se envolvia, não gostava, mas também queria proibir, mas nunca proibiu, então ficava aquele clima. Mas aí eu chamava minha mãe, vamos na igreja que eu quero ir na escolinha, eu quero ver o pessoal cantando. E aí eles montavam o coro das crianças para se apresentar na própria escolinha mesmo, dominical ali. E eu cantava, eu gostava de estar junto. E isso foi me despertando o interesse pela música. E aí nós recebemos um convite de um pastor que fazia o culto de quinta-feira. Ele estava abrindo um trabalho em um outro bairro, na zona leste de São Paulo, Jardim Guatemi. Aí nós mudamos para aquela região para ser caseiro da igreja. E então assim, era uma igreja pequenininha, devia ter umas 30, 40 pessoas, a rua era de barro. Aí nós morávamos atrás da igreja, então a gente cuidava da igreja. Mas meu pai, ele também, quase uma cachaça violenta. Só que nós éramos o caseiro da igreja. E o pastor, ele permitiu, falou, não, tudo bem, não tem problema. Entendeu? Eu quero que vocês cuidem da igreja. Então eu cresci dentro desse ambiente de igreja, mas foi um ambiente assim, e fui me envolvendo com a música, limpando a igreja, ajudando a pintar a igreja, ajudando a limpar o banco. Então tive uma história da minha vida inteira praticamente, foi dentro de uma comunidade ajudando. E era um período que ou você se envolvia e ajudava na igreja, ou então não tinha quem varresse, não tinha quem limpasse. Então havia um grupo de pessoas que se reuniam e iam limpar a igreja. Eu gostava muito de ir na igreja, ajudar minha mãe, porque lá eu tinha a oportunidade de mexer na bateria. Ia lá, pegava um pouquinho, ficava brincando, sempre fui muito observador. Aí na hora do culto ficava olhando como que a pessoa fazia, como é que ele faz. E depois quando eu ia limpar a igreja na semana, eu ia lá, bate aqui. Conclusão, aí os jovens ensaiavam sábado à tarde, eu comecei no encontro de jovens. Só que eu não podia, eu era criança, eu tinha 10 anos. Aí o líder de jovem falou, pô, você não pode, é que você é do grupo de criança. Eu me falava, mas deixa eu ficar aqui um pouquinho, só para tocar um pouco. Aí, eu acho que assim, a sensibilidade, tanto do pastor e tanto do líder de jovens, de ver o interesse de uma criança, de estar naquele ambiente, que não era para criança, mas tudo bem, fica aqui com a gente.
pode tocar, vai fuçando aí, vai tocando aí. Então essa oportunidade, essa sensibilidade de quem estava liderando naquele momento em lançar uma semente, eu observo que hoje ela deu frutos. E não só frutos de eu me tornar um baterista, que depois eu fui tocar, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas deu frutos de me interessar pela obra como um todo. De trabalhar assim não só com desenvolvendo a habilidade de tocar um instrumento, mas ao longo da minha trajetória desenvolver uma habilidade também de trabalhar em pró de outros cantores, trabalhar de forma com que possibilitasse que a classe artística cristã tivesse a oportunidade de se apresentar em determinados eventos. E eu fui aprendendo como essas coisas funcionavam, e isso também trouxe para mim uma boa uma forma de me profissionalizar e viver disso, que esse era o meu grande sonho. Sempre de criança eu sempre falava assim, eu vou viver de música. Um dia eu vou tocar ali, um dia eu vou fazer isso, mas eu vou conseguir sobreviver de música, porque até então, eu tô tomando muito seu tempo, só eu tô falando aqui. Não, mas é pra você falar assim, mesmo. Sabe o que acontece? Eu tô curtindo. Aproximadamente 20 anos atrás, era quase que impossível um artista cristão, um músico cristão sobreviver de música. Era quase que impossível, porque era um período em que assim, isso não era visto também como profissional. O rapaz que tocava na igreja, ele era voluntário, trabalhava durante a semana, não estudava muito ali o seu instrumento e ajudava na igreja. Mas, o cantor também, às vezes ele fazia o quê? Tinha a oportunidade de gravar um disco de vinil, pegava um monte de caixa, botava dentro do carro e saía pelas portas das igrejas, cantava, saía de lá, vendia o disco lá fora e fazia disso uma receita. Só que, graças a Deus, dos anos 90 para cá, houve uma revolução na música, a partir do momento em que a Renascer ela surgiu com todo aquele movimento nas segundas-feiras, quebrando muitas barreiras do preconceito que se existia tanto da pessoa que se dizia evangélica, e consequentemente abriu uma possibilidade muito grande para que a música ela fosse respeitada pela classe musical como um todo. Então ali, nos anos 90, teve um start, a partir do projeto que o apóstolo Estevão Hernandes desenvolveu da Igreja Renascer, mudou todo o Brasil. Verdade. Porque ele trouxe de fora uma visão que já acontecia nos Estados Unidos, implantou no Brasil. Ele pegou a música evangélica, que até então era esse nome que todo mundo carregava, inseriu o termo gospel, justamente para quebrar os preconceitos que se tinha da população como um todo em relação. Muita gente bateu nele, falou, é nova era, não sei o quê, enfim. Naquela época já era. Não, o pessoal já estava batendo. Ou seja, mas aquilo lá, aquele movimento que cresceu ali, dirigido pelo Espírito Santo, possibilitou que houvesse também um crescimento da música como um todo, e hoje nós temos grandes nomes que sobrevivem da música cristã, reconhecido pela crítica, reconhecido pela mídia, os cantores do mercado secular cantam músicas cristãs, enfim, hoje nós conquistamos o nosso espaço como arte. Programas de TV, né? Programas de TV, mexe, enfim. Então abriu-se possibilidades muito grandes. Muita gente que hoje, eu gosto do cantor tal, eu gosto da música gospel, eles não conhecem essa história. Eles não sabem que toda essa revolução, ela começou nos anos 90 a partir de um homem que teve uma visão diferente de criar aquilo que era preconceituoso por parte da população, quebrar o preconceito e proporcionar para todos nós, inclusive para a juventude que vive hoje, essa liberdade de falar, eu sou cristão, eu sou evangélico, e você, e paralelamente a isso, e criando leis que permitam que você possa se posicionar e não sofrer nenhum tipo de preconceito quanto a isso. Porque eu lembro quando eu era criança, cara, se você falasse que era crente na escola, o pessoal te excluía do grupinho deles. Hoje não, hoje a gente, alguns babacas por aí ainda tem algum tipo de Dava preconceito. Muita vergonha de falar assim, eu sou crente. Não, hoje eu sou. E aí, entendeu? É diferente. Então a gente sabe que houve uma revolução de lá para cá e a gente ainda está a caminho dessa revolução, que é justamente quebrar os preconceitos que ainda se existem na mídia secular. Ainda tem muito preconceito, até mesmo frente a muitas ações culturais, ainda tem muito preconceito em relação à música cristã. Só que, como eu costumo dizer, a música cristã ela não é só a música, letra e melodia.
ela tem algo que o outro tipo de música não tem, que é justamente uma experiência. É gerar na pessoa uma experiência de transformação, uma experiência de transformação de vida, de atitude. Então, na medida que a pessoa ela recebe isso, ela consegue viver uma transformação. E a música cristã, ela não é só para os evangélicos, ela não é só para os católicos, ela é para todo mundo que queira ouvir e ser transformado, não pela música, mas por aquilo que Deus tem manifestado através da música. E hoje você vive de música, mas não tocando, né? Eu toco aqui de vez em quando, dou uma estudadinha, brinco aqui, legal. Mas hoje eu vivo de música não tocando, mas fazendo os outros tocarem. Entendi. Nós vamos, só deixei esse ponto, mas nós vamos ainda, né, dar uma continuidade na história aí. Cara, o Praise Machine foi uma banda que acho que fez parte desse movimento todo que você está falando, né? E era uma banda que eu gostava muito. Vi que vocês se reuniram um tempo atrás aí, né? O lance do Praise foi muito legal, Praise Machine, porque todo mundo é muito amigo. A gente estava até brincando, o Davi Fantasini veio aqui na minha casa essa semana que passou, e nós estávamos falando, nossa, era uma época muito gostosa, muito inocente, porque realmente nós fazíamos aquele projeto porque nós amávamos, porque assim, não pagava as contas, não dava para você comprar um instrumento, você ia tocar às vezes numa igreja ou num determinado lugar, te dava uns R$50 na época para dividir em 5, ou seja, você mal pagava o dinheiro da gasolina, só que aquilo, pra gente era um prazer muito grande fazer aquilo, porque nós tínhamos um coração realmente de falar, pô, estamos fazendo a obra, a gente está tentando levar música para as pessoas para que elas sejam transformadas. Então isso também foi muito gratificante, porque também através da banda possibilitou praticamente todo mundo que passou pelo Praise Machine hoje é envolvido com alguma frente dentro da própria igreja. O Davi Fantasini é pastor, o Fernando é pastor, quem mais? Outros meninos que tocavam, Testinha é bispo da Igreja Renascer. Eu continuo trabalhando no segmento de música cristã. Não quis ser pastor porque eu acho que todo mundo tem o seu chamado, mas enfim, desenvolvi o meu projeto dentro do segmento. O Rubinho, que era o tecladista também, hoje ele é juiz, mas também trabalha dentro da igreja que o pai dele é pastor. Virou juiz, mano. Não de futebol, né? Não, juiz Mano, que negócio aleatório. Eu tocava numa banda pop, aí gospel, hoje eu sou juiz. Muito mas, aleatório. Assim, e o legal é que a gente tem um grupo, até hoje, no WhatsApp, e a gente fica ali conversando. E o Lobão tá na gringa lá, fazendo umas paradas muito loucas. O Lobão, ele tá há 12 anos morando na Europa, ele foi lá para passar 3 meses, por lá mesmo ficou e faz as paradas dele, tá na música, trabalha lá. Eu vi. Foi meio tem um canal dele. Então, eu dei uma pesquisada. Não, acho que ele sempre teve esse perfilzão, né, mano? Eu dei uma olhada no canal dele e vi umas paradas, um documentário e falei, mano, o cara pra fazer o que ele faz, ele tem que gostar mesmo dessa exatamente. Pegada, porque é bem, vamos pra rua, fazer um tocar, som aqui alternativão, sabe? Daqueles que pega panela, pega qualquer coisa que faz som, junta com os elementos ali. E mano, que brisa. Ele tá na Europa. A Europa, ela passa por um momento que eu acho que quase que irreversível do esfriamento cristão. Eu converso com ele, assim, a gente fala com bastante frequência. Quando ele vem no Brasil, vem aqui, fica aqui em casa. E interessante que fala, cara, você anda na Europa lá, você vai em todos os lugares, não tem uma igreja, não tem culto, não tem igreja. Você vai ver uma igreja de brasileiro, mas um negócio muito pequeno, sem muita expressão, lógico. Salvo alguns outros países, como Portugal, Londres, no Reino Unido, lá em Londres tem igrejas grandes, mas não é aquele fervor como é Brasil, Estados Unidos e alguns outros países da América Latina. E ele fala, cara, você anda quilômetros e quilômetros, você roda para baixo para cima, você não vai ver uma igreja aberta. E as igrejas que tinham viraram pub, balada, enfim. Existe um esfriamento lá muito grande nessa área, né? Que doideira. E no canal dele, eu botei, quando a gente marcou, eu falei assim, deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa aí que possa ser interessante. Ele postou
um programa de vocês, um clipe gospel. Nossa, eu vi isso, ele você me viu? mandou o link. Aí eu falei, caramba, porque aquilo lá é uma raridade, mano. Você não acha coisas do Praise, assim, a não ser um SOS, alguma coisa que... mais uma específica, que seja do Praise. Aquilo ali no meu canal. Você me lembrou. E a qualidade eu achei até bacana, considerando que, sei lá, como que foi captado aquilo. Foi a Rede Gospel que fez foi aquela entrevista na época. Mas quando você pega, acho que na época não tinha o YouTube como tem hoje. Hoje você pega um celular, você já tem 1080, bagulho HD, você já joga lá. Naquela época não tinha nada disso. E considerando isso, eu achei que a qualidade até ficou bem legal. E é uma entrevista, um especial, né? Um programa inteiro, e aí relembraram vários momentos, outras entrevistas, tal. Foi bem legal. E uma coisa me chamou a atenção, né, nessa parada. Uma entrevista que você era novão já, mano. Nossa. E falou que já era pai. Eu falei até pra minha esposa, eu falei, mano, o cara era uma criança, mano. Tudo bem que o meu pai, quando eu nasci, tinha 15 anos, né? Tem que deixar registrado isso. Pô. Meu pai, eu nasci dia 31 de maio, ele fez aniversário 2 dias antes. 15 anos, 2 dias antes. Caramba! Então, pra mim também não é uma coisa tão espantosa, mas eu não sabia, não imaginava que você, por exemplo, já era pai tão novo. Já, eu fui pai com 17, 19, 21 e 23. Os 4. Rau. Tudo muito novo, assim. Minha esposa também. A gente tá junto há 30 anos. Que legal. Então, minha filha mais velha já tem 20, vai fazer 30, 29. Eu tinha 20 e pouco, porque era o quarto que você tava nascendo. Parecia que você tinha 12. Não, parecia que você tinha 15, 16. É igual hoje, por exemplo. 46 parece que eu tenho 45 e meio. Mas aí, então, novo assim, você falou, vamos casar mesmo e pau e já era. E vamos que vamos. E aí já engatou tudo. Mas eu sempre fui da igreja, entendeu? Eu sempre fui cristão. Então, daquela época lá, tipo assim, achei uma namoradinha e, tipo, 3 meses tava casando. Uhum. É que a filha do pastor também ficou grávida, né? Aí ele não me excluiu. Mas foi, cara, assumi, bicho. Porque eu falei, mano, hoje em dia a gente vê um bando de frouxo, essa molecada, não tô falando mal de todo mundo não, tá? Mas não tô generalizando também não, mas, pô, tu vê uns homens, bicho, pô, vira homem, rapá. Na nossa época não tinha essa não. Às vezes eu fico vendo, pô, o mundo tá meio chato, porque você tem bullying. Na minha época não tinha bullying, os caras me chamavam de ratinho, me chamavam de doninha, e aí? Eu não ficava com raiva não. Hoje em dia, se você pegar uma criança e falar, ai, você é gordinho, pô, o cara tá na roça, mano, é processo, é a mãe batendo na professora, mano, às vezes a pessoa só tá falando a verdade. Eu acho que assim, a gente precisa, eu venho de uma época que era assim, cara, você não se ofendia com uma brincadeira, você entrava na brincadeira e tava todo mundo junto, vambora, entendeu? E te fazia ser maduro. Hoje em dia, você percebe que existe um pessoal que demora para amadurecer justamente porque não se abre para isso, entendeu? Acha um monte de barreiras e se prende dentro de um mundo e esquece de que, pô, nem tudo é chato, entendeu? Nem tudo. Às vezes a pessoa brinca porque gosta de você. Pode ser também, e na escola isso sempre aconteceu comigo também, ou sofrer o tal do bullying, que na época não tinha esse nome, ou de fazer também com amigos. Eu tenho um amigo até hoje. Aliás, até hoje a gente zoa ele, sabe? E tudo bem, eu entendo que às vezes isso entra num lugar zoado na pessoa tal, mas também não é pra qualquer coisa, sabe? É meio complicado. Porque eu acho também... Você sempre foi o menor da banda ou não? Sempre. Eu acho também que hoje, assim, talvez a mídia ela te coloque tanto na cabeça das pessoas que quando a pessoa brinca com você, você já se ofende. E eu acho que a questão é assim, quando você se ofende, é complicado. Agora quando a pessoa brinca e você, beleza, valeu, tá valendo, vai embora, passou, entra por aqui, sai ali, talvez você não lembre nem desse dia. Mas quando você pega algo que alguém fala e você fica digerindo aquilo e se autoflagelando com aquilo, cara, você que se prejudica, entendeu? Lógico, tem muita coisa que as pessoas fazem de mau gosto. Tem muita gente que age de mau gosto, que fala de mau gosto, que é preconceituoso. Só que tudo são coisas que assim, quem é você? Como você se vê? Como você se enxerga? É isso que vale. Então, esse assunto aí, claro, eu acredito que tem pessoas que têm uma situação, sabe? O cara não vai saber lidar. Mas eu acho que o grande ponto é que nem todo mundo que fala, ele fala pra ofender, o cara fala pra, sabe, tipo... te menosprezar, mas
inevitavelmente isso sempre existiu, o humor, né, os Trapalhões. Os Trapalhões hoje, se eles tivessem os 4 nativos aí, eles não iam sobreviver. Mamonas Assassinas, eles já teriam acabado a carreira 10 anos depois, não ia sobreviver. Mas aí você fala, pô, mas por que mudou? Né? O que é errado era errado naquela época, é errado hoje, mas o problema é colocar tudo dentro de uma situação. A gente sobreviveu aos bullying. Porque, na verdade, eu acho que hoje em dia o acesso à informação também ela é muito rápida. Também. O que acontece é muito prático. Então, às vezes, você pega uma pessoa que ela não tem nem muito conhecimento sobre determinada situação, aí ela posta algo, aí você pega milhares de outras pessoas que não têm conhecimento sobre essa determinada situação e vai reverberando aquilo. Então aquilo acaba formando uma opinião, às vezes até equivocada. Justamente pela facilidade que hoje nós temos na facilidade que qualquer pessoa hoje tem de se manifestar. E tudo reverbera muito mais, né? Mas é legal você falar isso porque normalmente quem fala não sofreu bullying, mas você disse, você sofreu, você tem a questão do tamanho, quando não é o tamanho, se o cara é gordo, se é magro, se é dente torto, ou seja, se é o cabelo. A gente sobreviveu a essa época, né? Sim, ou às vezes é o nome. Exatamente. Eu tive zoeiras com meu sobrenome, Zola, ou às vezes é o primeiro. Então, tudo vira motivo, mas... Estamos vivos. Passa, né? Passa batido. O importante é o que você vai fazer no outro dia, como eu costumo dizer, né? Você é de direita ou você é de esquerda? Eu falo, depende do pé que eu vou levantar da cama, mas o que eu tenho que levantar para correr atrás eu tenho. Pode crer, pode crer. A gente estava falando do Praise e eu falei que eu ia trazer umas paradas que eu tenho só para provar, tudo bem que nem todo mundo que eu curtia eu tenho os negócios, né? Porque eu também não tinha muita condição. Mas só para provar que eu realmente curtia. Tenho aqui um CD do Praise Machine, esse é o segundo CD, se eu não me engano. Esse é o segundo CD, o primeiro foi gravado em 2001, se eu não estou enganado. Esse aqui é o primeiro. Foi por aí. Ainda tá guerreiro, ainda tá vivo, eu acho que nem eu tenho isso aqui. Esse aqui foi o segundo. Ponto alto. O terceiro. Eu sempre faço questão de deixar o CD... na mesma loja da seta. Que me dá meio faniquito aí, se ficar errado. Entendi. Esse aqui foi o terceiro. Depois nós CD muito bom esse trampo. Esse aqui foi o Gera que produziu. É interessante que quem ouve esse aqui nós gravamos em 2004, se eu não estou enganado. É interessante que quem ouve acha até muito os timbres, a forma com que foi gravado, acaba achando até revolucionário o negócio, porque realmente foi uma produção foi muito legal. Muito bem feita, muito bem colocada, muito bem timbrada. O Gera que produziu, também assim é um gênio, né, nessa área. Aí nós temos o primeiro, que é o Toque, e depois a saideira foi um ao vivo que nós fizemos, CD e DVD ao vivo. E essa gravação, nossa! Cara, eu tava dando uma stalkeada nos seus rolês lá, você postou alguma foto lá. Alguém me mandou uma foto. Aí eu lembrei, falei, eu tenho isso aqui. Nossa, esse dia minha esposa até fez esse, plastificou para durar mais. Para durar mais, foi dia 17/10. A data eu não lembro, mas eu sei que eu fui. Eu não comprei nem o CD nem o DVD, mas eu fui. Eu dei o CD de presente. Eu dei o CD de presente para um primo, eu acho. Cara, você sabe que tem um negócio muito doido, que na gravação disso aqui eu desanimei. É mesmo? Por incrível que pareça, eu tava lá tocando falando, o que eu tô fazendo aqui? Acho que eu passei tanto nervoso no dia, tava tudo dando errado, que eu tava tocando e falando, sério, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo na minha vida tocando aqui? Não quero mais isso não. Eu vou desistir dessa parada. Sério, eu tava tocando, gravando e pensando isso. Porque pensando no negócio deu tudo errado. Desde quando entrou no Olímpia pra gravar até teve lançar, uma ou duas músicas que teve que voltar, mas isso até de certa forma é até comum também, né? Sabe os bastidores, meu irmão, era assim, a gravação ia começar às 8 horas da noite, 7 horas não tinha backline. O que é o backline? A bateria, o amplificador de guitarra, o amplificador de baixo. E ainda era Praise e Militantes, quer dizer, duas bandas. Na verdade, o orçamento era tão pequeno, até então, que teve que fazer um aproveitamento. Vamos aproveitar esse dia e gravar as duas bandas. E aí tinha uma série de questões que teriam que ter vindo de equipamento técnico que não chegou nada. E era quase 7 horas da noite, eu tava ligando para arrumar uma bateria, arrumar um amplificador de guitarra, arrumar um amplificador de baixo, mas tinha que passar o som. Aí a mesa de som deu pau, que ia captar. Conclusão, quando deu mais ou menos 1h30 de atraso, acho que 1 horinha, 9 horas da noite. Vocês gravaram antes, né? Depois foi Militantes.
Aí começamos a gravar, eu não ouvia nada no fone, como eu sabia as músicas, só ouvia o clique. Como eu já estava tocando as músicas há um bom tempo, então foi um estresse tão grande que foi aquele negócio, não deu tempo de eu trocar de camiseta. Pra você ter ideia. É bom pra galera saber o que rola. Tem alguns vídeos, né, no YouTube. Vocês não registraram oficialmente no YouTube, né? O Preso não tem, né? Eu tenho esse DVD. Pô, seria legal, vocês não pensam nisso, não? Eu penso, já pensei porque várias independente vezes. do que vai ser, que aí tem... Depois tem até umas perguntas aqui que envolvem a banda. Independente disso, é legal porque Mas eu tô prometendo. A galera que é da minha época, que acompanhava vocês, tem muita gente que vai às vezes na plataforma. Eu sei que pode não ser tão difícil, mas também não é simplesmente pegar e tem um trampo para você converter o DVD, mas eu falo para você que é interessante e do que depender pelo menos de mim, eu faço questão de promover essas paradas porque fez parte da história de muita gente que hoje está sentindo falta, mano, de falar, caramba, aquela época era boa e já era. O que acontece? Agora eu acredito que vai dar certo de eu subir tanto os áudios, o DVD, porque agora eu tenho um canal. Eu não tinha. Eu ficava assim, onde que eu vou colocar isso aqui? Eu subi até uma musiquinha lá solta, não sabia muito direito como fazer aquilo, mas aí de um período para cá, até algo que eu tenho feito bastante, que são as lives, esses projetos culturais. Então você pode se inscrever no canal Novidade Gospel Music. Aí tá sim. Lá, Novidade Gospel Music. Eu vou colocar na descrição aí, depois eu vou... Se inscrever no canal e eu prometo que em poucos vai dias ter novidades eu vou subir gospel. o DVD, eu vou subir, vou disponibilizar tudo lá. Porque agora já tem um meio de fazer isso. Pra quem não sabe, esse DVD foi gravado na época Olímpia, que hoje é o Bola de Neve, a sede do Bola de Neve. Que é um baita lugar, né, mano? Aquele lugar é incrível, Sabe que nós fomos mano? a primeira banda gospel a tocar no Olímpia, antes de gravar esse DVD. É? Porque tinha um extinto festival que chamava Festivalda, que é daquela pastilha Valda. Que olha louco. A propaganda. E aí nós participamos desse festival e o Praise Machine ficou em segundo lugar. Inclusive a música O Toque foi Mexe, foi feito para participar desse festival. E aí nós ganhamos, ficamos em segundo lugar e a final era no Olímpia. Aí a banda tinha que tocar lá. Doideira. Caramba, mano, as bandas dessa época tinha uma coisa com o festival, né? Cats Barnea ganhou um festival. Aí vocês foram lá, segundão, que, pô, mano, eu acho que considerando, era um festival aberto, independente era aberto. de rótulo. O Cats Barnea ganhou um festival, acho que da FICO, se eu não me engano. Da FICO, eu tava vendo... FICO, né? FICO. Que é festival interno do Colégio Objetivo. Isso. Eu vi o Macuco postou uns vídeos no canal, acho que do Cats lá, contando histórias, né? Eu achei muito legal, primeiro porque o Macuco, dificilmente você vê alguma coisa dele em algum lugar. E ele foi lá contando e aí ele entrou em detalhes. Uma das bandas que o Cats Barnea tava lá, né, disputando, vamos dizer assim, era uma banda, se não me engano, do Kiko Loureiro. É, isso mesmo. Kiko Loureiro tinha uma banda lá e eles ganharam da banda, né, entre aspas, ganharam da banda do Kiko Loureiro. Olha que brisa. Porque nesse período, acho que anos 80, tinha tinha muitos movimentos que envolvia a música, né, que abria possibilidade para os músicos se apresentarem como festivais. Acho que os anos 60, 70, 80 isso eram muito mais frequentes. Dos anos 90 para cá que parou um pouco e as coisas ficaram um pouco mais assim regionalizadas, né, no sentido de novos festivais. Mas naquele período era um período que tinha muitos festivais assim abertos de assim horas realizado por televisões, ou então por faculdades, até produtos, como era esse caso do Festival, que acontecia frequentemente todo ano. Então, foi lá que nós nos apresentamos no Olímpia pela primeira vez. Doideira, mano. Eu me lembro bem desse dia aqui. Eu curti as duas bandas, né? Então, pra mim, foi bem legal curtir as duas ali. Fui com um amigo. E você tava falando que vocês têm um grupo no WhatsApp lá da banda lá. Na época... o que você fazia enquanto você estava falando que há tantos anos atrás não dava para viver da música, então provavelmente vocês não viviam do Praise. Não. O que você fazia? Eu era entregador de jornal, trabalhava meio que de madrugada, assim, 3 horas da manhã de casa, entregava o jornal até 11 da Paperboy. manhã. Isso aí. Tinha um joguinho, você lembra desse joguinho do Mega Drive? Nossa. Tinha um joguinho, ou era Master System, era o Paperboy. Eu nunca fui ligado a videogame. Bicicletinha assim, ó, nas ruazinhas, aí apertava o botãozinho, ele tacava e se você errasse, tacasse na janela lá, você ia perdendo vida. Você tinha que tacar certinho no quintal da pessoa. Paperboy era o nome do jogo. Então, aí... Depois eu fui trabalhar com o pai do Davi Fantasini, que ele tinha uma empresa de instalação de rede de informática. Sabe esse cabinho azul que você espeta no
no notebook, no computador, montei muito isso na minha vida. É mesmo? Aí depois disso eu fui trabalhar na Rede Gospel, na verdade na Gospel, na Manchete Na Gospel Manchete, FM, eu ia falar desse rolê, você foi repórter lá. Fui. É, fui minha trabalhar, memória tá na verdade, boa pra essas coisas. Cara, olha que doideira, eu entrei pra ser motorista, e aí eu dirigia com os caras, virei repórter, e aí fiquei lá uns 2 anos e meio, depois recebi um convite para ir trabalhar na gravadora, na Gospel Records, fiquei acho que 8 anos, depois voltei pra rádio, fiquei mais 2 anos por aí. Então minha trajetória nos bastidores da música começaram ali na rádio. Que ali eu comecei a ter muito contato com os artistas, com os músicos e enxergar os bastidores. Quando eu fui pra gravadora, eu passei então a conhecer muito os bastidores das emissoras de rádios no Brasil inteiro. Então, além de trabalhar na gravadora, prestava serviço para algumas outras gravadoras como divulgador. Aí nessa daí eu voltei para a rádio, então já tinha ali uma bagagem de conhecimento dos bastidores e algumas gravadoras me contratavam para fazer a divulgação desses artistas que estavam lançando os novos projetos. E nessa daí eu conheci o Thales. Ele veio ficar uma semana em São Paulo e eu tinha que agendar algumas igrejas, algumas rádios para fazer entrevista e ali a gente ficou muito amigo. E ali começou a minha trajetória de manager. Business manager. Foi assim, sem pretensão. Na verdade, a gente ficou muito amigo e para baixo para cima tava eu e Thales, para cá, para lá. Até então ele não tinha... O Brasil ainda não conhecia o trabalho dele, ele tinha lançado o primeiro CD. Desde o iniciozinho, entre aspas, dele, você já estava caminhando com ele, é isso? É porque ele lançou o CD em 2009. Na sala do pai, né? É, na sala do pai. Ele lançou o CD no final de 2009. Ele praticamente, a gente se conheceu em 2010. Ali a gente ficou amigo. E janeiro de 2011 a gente começou a trabalhar junto. Então assim, ele tinha lançado o CD, aí lançou o DVD logo assim, meses depois. Então foi naquele período. Só que ninguém conhecia o trabalho dele. Então assim, ele estava começando, ele era um cantor que estava aí batendo na porta. Como eu já tinha uma bagagem ali, já conhecia uma turma, aí a gente, pela amizade, eu comecei a trazer ele para participar de um evento ou outro, ia ter alguma coisa da rádio, chamava ele. Aí a gente ficou muito próximo, isso começou a se tornar profissional. Que chegou um determinado momento que as pessoas me ligavam, pô, sabe aquele cantor que você trouxe aqui a semana passada? Você não quer trazer de novo? Será que ele não consegue vir? Aí a gente ficou meio que amigo, aí nós decidimos profissionalizar aquele projeto que até então era meio que assim na base da amizade. Como o Thales ele ficou muito tempo no meio secular, no Jota Quest, passou por algumas outras bandas, então ele conhecia esse lado empresarial da música. Então nós reunimos e decidimos o seguinte: eu vou cuidar da tua carreira, de todas as questões burocráticas e você canta. Então assim, todo evento, entrevista, o que fosse ligado a tudo diz respeito às questões burocráticas, eu entrei nessa parte com ele. Então nós criamos uma sociedade, abrimos uma empresa, um CNPJ e realmente profissionalizamos aquilo. Montamos um escritório e então criamos uma forma profissional, porque até então, até antes dessa época, era difícil você ouvir dizer que um cantor gospel tinha um empresário. Era difícil você ter essa conotação, essa nomenclatura para quem trabalhava ali nos bastidores, enfim. Mas a partir dali a gente meio que deu um start para esse projeto e a coisa ela ganhou uma proporção muito além do que a gente estava imaginando. Muito além. Eu até falava para ele, Thales, vamos trabalhar para que daqui 3 anos, pelo menos as pessoas saibam quem você é. Só que deu 1 ano, ele já era o cantor mais conhecido do Brasil. Muito não top, né, só mano? o pessoal do gospel conhecia o projeto dele, como o pessoal de fora também. Só que lógico, ele com a essência que ele trouxe do evangelho, que ele foi criado muito grande, com a experiência que ele teve lá fora, com um testemunho de vida, com as músicas que naquele momento todo mundo teve sede de ouvir, transformou a vida de muitas pessoas, com um testemunho fortíssimo e com uma qualidade técnica, vocal, artística muito grande. Então tudo aquilo foi casando de forma com que possibilitou esse crescimento assim tão exponencial no Brasil inteiro de uma forma muito rápida. Foi. Então, e o carisma também, ou seja, foi uma série de situações que elas deram certo e se encaixaram ali naquele momento e possibilitou todo esse crescimento. E a gente não tinha internet nessa época ainda para isso, né? E as pessoas elas ouviam o disco inteiro do trabalho, que era algo que sempre acontecia. Quem fazia sucesso com uma música
certamente ele estouraria uma segunda música, uma terceira música, e ele construiria uma carreira. É algo que a gente não observa nos dias de hoje. Hoje é muito difícil a pessoa criar uma carreira. Ela consegue, às vezes, divulgar uma música, ter uma música conhecida, mas nem sempre essa música conhecida o torna aquele cantor um artista. Porque às vezes o cara tem uma música estourada, mas ele não sabe nem se comunicar em cima de um púlpito, ou em cima de um palco, enfim. Tem algumas barreiras. Então, eu percebo que hoje tem muita gente que está crescendo e estourando, mas ela não tem nenhuma veia artística, porque ela não foi preparada para isso e nem buscou nem buscou meios de se preparar para isso, né? E você está com o Thales até hoje? Estou com o Thales até hoje. Teve uma pausa nos projetos dele em 2015, então ele ficou ali uns 4 anos praticamente parado. Ele foi morar nos Estados Unidos agora no ano passado, né, em 2020, julho de 2020. Ele agora é pastor, ele recentemente foi consagrado pastor auxiliar lá na Lakewood, que é a maior igreja, uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. Lógico, lá é a igreja de americanos e hispanos, então ele faz parte do culto hispano, como ministro de louvor, e a gente continua junto, trabalhando, só que com essas limitações, óbvio, que ele tem lá. Só que além dele, nesse período que ele deu uma pausa, eu também fui construindo outros relacionamentos com outros artistas. Exemplo deles é a Sara Farias, Kemely Santos. A gente cuida também aqui no escritório da agenda do Preto no Branco. Tem um cantor também, que logo depois que o Thales deu uma pausa, eu comecei a trabalhar com um cantor católico, que é do segmento católico carismático, que chama Tony Allison. Tony Allison. Que é um grande homem de Deus, que tem um trabalho muito bacana com juventude, dentro dessa área do louvor e adoração, dentro do segmento católico. E para mim também foi assim uma grata surpresa de conhecer um outro lado que eu não conhecia e assim me surpreender com o que eu vi, com a seriedade com que eles tratam o evangelho, com que eles tratam o próximo, com que eles buscam levar a semente e a transformação através de Jesus Cristo. É um negócio muito sério, muito sério mesmo, que as pessoas às vezes não conhecem, julgam e criticam, mas sem conhecer. Eu troquei uma ideia com o Bruno Faglione, do Rosa, e quando ele entrou no Rosa, meio que coincidiu a repercussão da entrada dele, a forma com que o Rosa construiu a divulgação do single, do clipe. Eu achei que eles foram muito bem. Sim. A música em si, que é inclusive do próprio Bruno, achei que foi perfeito, pelo menos na minha visão. Eu sou leigo, mas eu acho que artisticamente eles prepararam muito bem. E aí eu acabei tendo contato com ele, reage um clipe aqui, reage ali, começa a se falar por Instagram. Eu fiz umas entrevistinhas no Instagram, umas lives lá, mas pelo Instagram é meio complicado. Sim, sim. Cheguei a trocar ideia com ele. E a gente, inevitável, eu falei, mano, eu não vou ignorar esse ponto, né? Que existe o católico versus o evangélico. E a gente concluiu o seguinte, o ponto, na verdade, que nos une, ele é muito maior do que a divergência. E aí, só que tem gente que se apega à divergência. Exatamente. Se você deixar isso de lado e falar, beleza, é tipo assim, eu sou corintiano, sei lá, tal, beleza. Então, de futebol, talvez não seja legal a gente discutir. Porque a gente não vai entrar num ponto comum. Exatamente. Fora isso, tem todo o resto pra gente, acho que é mais ou menos isso, né? É que uma coisa que precisa entrar nesse detalhe, né? Mas assim, só pra gente fechar esse tema, existe só no Brasil, em alguns países aqui da América do Sul, essa divisão. Só. Por incrível que pareça. Se você vai em outros países, não existe essa divisão. Principalmente nos países Jerusalém, enfim. É cristão, né? São os países, eles se consideram cristãos. Ponto. Independentemente da instituição. Eu sou cristão, ponto. Então, não tem essas divisões. E até nos Estados Unidos também não tem muito essa divisão. Lógico, você tem lá muitas instituições do ramo do protestantismo e outras divisões do ramo que vem ali da linhagem do catolicismo. Mas entre eles não existe tanta essa diferença de construir um muro. Eu tô do lado de cá e você do lado de lá, então o Deus é diferente. Não, é tudo muito leve, tudo muito tranquilo. Mas eu acho que aqui também se construiu um pouco dessa divisão lá atrás.
Quando você pega ali missionários que vieram para cá e para tentar tirar o povo daqui e pôr aqui, ou seja, senhores feudais da religião, não, isso aqui tá errado, isso aqui não sei o que, vem para cá. Então foi criando ali barreiras que, graças a Deus, hoje isso já não é tão forte como foi lá atrás. Porque hoje, com acesso à informação que a gente tem, a gente consegue ter essa liberdade. A gente vai concluir essa parada aí, porque tem muita coisa interessante, né, nisso que você falou da sua história. Para você trabalhar com o que você trabalha hoje, eu pelo menos notei que rolou muita coisa que te preparou para isso. Mas eu estava aqui lembrando, eu não poderia deixar de falar, eu fiz aquela pergunta do praise da época, que cada um fazia e tudo mais, e eu encontrava muito Gadelha na Conde de Sarzedas. Na Conde de Sarzedas. Porque tinha uma loja lá, né? Ele tinha uma loja lá. Era ele que tinha? Era o Praise? Como é que era? Era ele que tinha. Era ele. Era ele e o tecladista, o Rubinho. O Rubinho eu nunca vi lá. O Rubinho que ele não ia, ele estudava, na época estava estudando Direito, então a maior parte do tempo ele estava estudando. Eu sempre ia lá e eu lembro até na época que foi no começo dos anos 2000 teve um boom muito grande de coral, né? O Raiz Coral, nossa, o Raiz Coral ele acabou com tudo, assim, tipo, muitas igrejas, Raiz Coral, Raiz Coral, Raiz Coral. E meu pai gosta muito dessas paradas. Eu lembro que na época e o que acontece? Eu era office boy. Então eu trabalhava na Lapa, mas eu ia muito pro centro porque a empresa tava, né, daquele jeito, então eu ia fazer muito cartório lá, pagar muito bagulho em cartório. E tinha os cartórios ali da João Mendes, da Roda Glória ali do lado, mano. Eu só, 15 de novembro. Não tinha nada. 15 de novembro, Francisca Michelina. Já fui. Teve dia de eu ir em quase todos ali num dia só e daquele jeito. E às vezes eu, não tem jeito, ia dar uma matadinha de tempo. Se minha tia veio isso agora, minha tia que era minha patroa, ela veio isso agora. Acho que ela não vai ver, não, porque ela não acompanha. Ela sabia. No fundo ela sabia. Não, mas eu ia fazer a minha parada e quando dava tempo, eu ia lá, mano, eu ficava. Eu já encontrei muita gente lá, encontrei. Sim. O próprio Gigi Alpiste, encontrei lá algumas vezes. Sem óculos, eu demorei pra entender que era ele. Olhei, nossa, Alpiste. Na loja do Adonias, aquele cara... Ele tinha um acervo mano, muito legal. Aquele cara, eu acho que era a melhor loja daquela rua. Ele tinha tudo que era importado, tudo que era novidade, que saía lá, ele trazia. Sabe o que eu achava legal nele? Ele não era só um vendedor, mano. Ele era isso aqui Isso, você... Assim, ele era um ótimo vendedor, mas porque ele era especialista. Ele era especialista. Você chegava lá, um dia o Newsboys veio pro Brasil e eu fui comprar o rádio CD do Newsboys. Eu nem curto tanto o tipo de rock deles, que acho que é um pouco mais britânico, assim. Eu não sou tão fã do britânico. Mas eu queria o CD deles. Ele foi lá e me fez levar o CD do Planet Shakers. Eu levei... Hoje o Planet Shakers, bombadão. Lembro, e tá totalmente diferente do que era nessa época, né? Ele me fez levar, não, você já ouviu o Planet Shakers? Eu, não, ouve isso aqui, ó, acho até melhor. Então, eu falei, nossa, era um popzinho rock e tal, né? Não era como é hoje, embora hoje também seja muito bacana. E eu lembrei dele. E aí, eu lembro que eu ia muito nessa... E às vezes eu subia do lado direito aqui descendo, né? Subia a escadinha, chegava lá, tava lá dele lá. Eu acho que ele devia pensar, vem esse moleque encher o saco, não vai comprar nada. Não sei se ele pensava isso, mas... Eu pensava que as pessoas pensavam, porque muitas vezes eu só ia para encher o saco mesmo, você sabe ficar olhando as novidades. Eu fazia a mesma coisa. Eu nunca comprava nada lá. Eu nunca comprava nada, mas eu gostava de ir lá. Algumas vezes lá embaixo. Várias vezes lá. Às vezes eu descia lá para ver o que tem de novidade. Porque tinha isso, né? Não era a internet do crente. Sim, exatamente. Então, é isso. Tem um brother nosso, Lucas, que é do Veja por Outro Ângulo, canal que faz muita entrevista também e tal. E ele fala isso, não, André, você é o dinossauro, você lembra de umas coisas? Eu falei, não, mano, e agora eu até tenho isso, porque eu sou o cara que eu pego o CD, eu viro pra ver quem que foi que imprimiu. Eu sou assim também. Pra que eu quero saber isso? Não sei, mas eu queria saber se era microservice ou se era não sei o que lá. Eu era a tiragem do disco, isso faz você ter essa informação. Eu ia lá, eu ficava olhando, fulano de tal, nossa, esse aqui eu nunca ouvi falar. Se algum dia alguém falasse fulano, eu ia falar, cara, eu nunca ouvi, mas eu já vi o CD dele. Mas eu já sei quem sempre fui fução assim também, sempre gostei, sempre curti, ia lá, ouvia, gostava muito da música nacional, sempre curti muito assim, quem eram os artistas nacionais, pra ouvir, pra entender o que o pessoal tava fazendo, porque eu vim desenvolvendo isso desde lá de trás, quando era menino, quando lá comecei a tocar bateria, eu gostava muito do Atos 2, mas do Atos 2 o primeiro, com Praxedes, tinha aí do Silas, os meninos eram tudo pequeno, muitos vão subir. Anos 80 isso aí. Então, e aí eu sempre gostei muito disso, sabe? Sempre curti muito pesquisar sobre isso.
E quando veio toda a revolução do gospel, eu também pesquisei muito. E cara, olha que legal. Hoje eu tenho feito muitos projetos de live com os artistas. Então, quem quiser, confere aí no meu canal, Novidade Gospel. Link na descrição. Eu tô fazendo umas lives muito doidas. Quem que eu trouxe? Kadoshi, Silas, Ted Bauman. Os três? Os três. Caramba, nós mano. passamos, chamado Groove 90, já tá disponível no canal. Tinha que ser tipo Furtado Brothers. Furtado Brothers. Aí, ó, eu trouxe a gente fez uma live, Carlinhos Félix, tem lá também, da que você hora, curtir. com a sua cabeleira. O Davi Fantasini, solo, também fez uma parada lá. E vai uma live, fiz uma também com o Atos 2, que é o Praxedes. Nossa, você conseguiu que assim, coisa dos anos 90, pô, tem lá live com eles. Que é legal que era uma galera que assim, já tá nativa há muito tempo, mas não aparecia aí nas entrevistas, nos grandes eventos, enfim. Tava meio que assim, nos bastidores trabalhando, aliás, não nos bastidores, na estrada trabalhando, mas não na grande visibilidade. Eu não tenho grande visibilidade, mas eu achei legal porque eu trouxe essa galera assim para as lives, até possibilitando uma forma das pessoas de hoje terem acesso a esse conteúdo, assistirem um pouco das músicas, fazer sucesso lá atrás. Então, essa foi até um dos critérios. Eu falei, mano, vamos fazer a live aqui, mas tem que ser as músicas que fizeram sucesso e marcaram uma geração. Sim, claro, porque essa galera tá aí. É o que eu tô te falando, essa hoje, galera tá aí. Anos trabalhando. A galera, esse canal mesmo que eu citei, o Veja por Outro Ângulo, eles estavam tentando ressuscitar, pode falar, o fruto sagrado. Os caras estavam cada um num canto e eles estão criando um movimento, e esse movimento ainda tá andando, eu não sei qual é a conclusão dele. E tem muita gente que a galera que tava escondida, tá se manifestando, falando, mano, a gente quer isso, a gente quer tal banda, e qual projeto. Aí o Código C voltou, eu conversei com o Marquinhos. Os me falaram, o Patmos voltou. Exatamente, com o Anselmo. Voltou, com a galera. Legal ter esse resgate dessa turma toda de lá de trás, porque assim, marcaram uma geração de muitas pessoas. Todo mundo fala, oi, o Praise Machine, por que não volta? Porque eu falei, Deus me livre. Eu falo, cara, não tenho tempo pra isso, não dá. Então, tem uma pergunta até que é isso aqui, ó. A galera, eu mandei abrir uma caixinha lá no meu Insta, @Andrezola, e tem uma das perguntas que é do Gabriel R. Mello. Volta quando com o Praise? Ele já perguntou Gabriel. Quando. Ele não perguntou se, ele perguntou quando. Gabriel. Mas vocês se reuniram um tempo atrás, fizeram uns ensaios e tal. Mas só pra tirar uma criaram um Insta. Mas aí vocês iludem a pessoa. Vocês criam até Insta, pô. Criou Insta. Estamos de volta. Não, acho que a gente nunca teve essa pretensão de voltar. Pô, vamos fazer o testinha. Bispo Luciano? Não, vamos voltar, vamos ensaiar, vamos pra cima. Falei, testa, vai com calma, mano. Vai com calma, a gente tá tudo velho, cheio de compromisso, cheio de trabalho, cheio de conta pra pagar. Não dá pra ficar parando pra ensaiar agora, entendeu? Porque assim, tem que ensaiar, você tem que dedicar tempo. A gente até pensou, pode ser que isso aconteça. Uma live. Não, da gente gravar um álbum. Caramba, eu tava querendo uma live, os caras já estavam falando de um álbum. Porque a gente grava o álbum, faz a live e disponibiliza, mas não tem como ir pra estrada hoje porque os tempos são outros. É outra coisa. Isso eu acho que a gente é bem compreensível. Eu acho que é difícil você alcançar esse público de hoje, que tá ligado, que gosta da música de hoje. É difícil. E você se moldar para os projetos de hoje também não seria legal. Porque aí você teria que moldar, colocar uma roupagem nova que não é aquilo que a gente curtia fazer na época. A música mudou demais hoje, a linguagem mudou, enfim, as notas mudaram, você não precisa nem fazer solo de guitarra mais. Acabou, já tá tudo certo, não precisa nem estudar para fazer isso, entendeu? Olha a crítica aí! Mas tem que ser verdadeiro. Mas naquela época tinha que passar horas tirando solo de guitarra, tinha que passar horas tocando. Então, não estou fazendo crítica, mas assim, eu estou fazendo uma observação, que é fato. Eu só quis botar fogo. Pode botar fogo, mas é verdade. A gente às vezes ouve uma música nos dias de hoje, cara, que você não sabe mais quem é que está cantando, todo mundo está cantando a mesma música. É assim, estourou nos Estados Unidos, isso é verdade. Todo mundo faz a versão aqui. Aí você nunca sabe qual que você canta, porque as versões são diferentes. Estão disputando quem é a versão mais legal. Só que assim, cara, o mais legal tá o cara que fez. É o original. Normalmente a versão aqui é legal, é mais uma, só que assim, é mais do mesmo. E eu acho que a gente sofre um pouco dentro do nosso segmento cristão por essa... não que não tenha qualidade, não que não tenha gente fazendo coisas incríveis. Tem gente aí dessa nova safra aí fazendo um trabalho assim excepcional.
cara, que dá gosto de ouvir. Só que a gente também tem uma outra safra de pessoas que, assim, Ctrl-C, Ctrl-V, entendeu? Isso tem a ver com identidade, pelo menos me diz se você concorda ou discorda ou qualquer coisa. Eu acho que é identidade e propósito. A identidade do cara de falar, pô, mano, isso tá rolando, tal, mas não é meio a minha veia. Ou ele fala assim, tá rolando, cara, então eu vou. Então eu vou. Não, aí você ouve e você fala, ok, mas eu acho que não é uma verdade. Assim, eu não sou contra a pessoa pegar uma bela de uma música, fazer uma versão e tocar ela. Pô, eu acho isso aí também incrível, só que é muito legal também, você faz essa, mas você cria também algo. E coloca junto, entendeu? Ó, eu fiz essa versão dessa, pô, tá muito legal, mas eu vou criar essa, eu vou pesquisar essa. A versão, na verdade, sempre existiu, né? Até nessa época que a gente tá citando, dos anos 2000 e alguma coisa, é porque a gente não tinha acesso. Não tinha acesso, mas então a Aline Barros, os caras, o André Valadão cantava, a gente nem sabia que era... quer dizer, a gente que eu digo a maioria, não sabia porque não conhecia o Wilson como hoje, né? Mas por outro lado, a gente também tinha no meio de tudo isso a criação de músicas próprias, sim, a criação de arranjos próprios, sabe? Tinha também, estava fluindo ali a composição de algo. Então tinha ali, o pessoal se reunia para ensaiar, para criar arranjo. Hoje existe isso, existe também. Não estou fazendo aqui generalizando a coisa, mas eu acho que eu estou chamando a atenção para algo, principalmente para quem está começando uma carreira, que parece muito simples. Pô, a música lá tá estourada, eu vou gravar aqui que vai estourar também. Nem sempre isso dá certo. Eu já vi muitas músicas fora que, assim, é um absurdo de sucesso. Chega aqui, a pessoa faz uma versão extraordinária e não acontece nada. Sim. Entendeu? Isso, já vi muito acontecer isso. Porque talvez se a pessoa tivesse, ao invés de se preocupar e gastar tempo pegando aquilo, pô, vou pegar aquilo, vou fazer, mas vou fazer o meu aqui também. Entendeu? Eu vou buscar a minha essência, vou buscar dentro de mim algo que vai trazer para as pessoas algo que elas vão se identificar com através da minha canção, da minha arte. Então, eu acho que isso falta um pouquinho, às vezes, aqui nos tempos de hoje, entendeu? Mas, em contraponto aqui, como eu já disse, não estou generalizando, tem uma galera aí que está fazendo músicas incríveis, como o caso Worship, que veio aí com essa canção, Essa Casa é Sua, que eu conheço os meninos. Pô, é incrível, entendeu? O que eles estão fazendo, assim, é muito bacana, todas as igrejas cantando. Eu acho muito legal. E interessante que eles não entraram, até onde eu sei, né? Não entraram muito nesse viés da versão, mas de repente pegar referência. Que também é legal. Você ouve uma parada e porque tudo cria uma referência e faz. Exatamente. Tudo que a gente pega de música, quase tudo, tem referência de alguma coisa que já foi feita. Mas agora tem uma origem. Às vezes a gente nem viveu a origem, mas essa origem mas ela vem. Mas eu recebo, às vezes, muita música do pessoal que você vê que assim, não tem nada próprio. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, o fulano fez sucesso, então vou fazer igual porque vai fazer sucesso também. Não é assim, entendeu? Às vezes a essência daquilo que vai fazer a diferença não está no outro, está dentro de você mesmo, só não achou ainda. Tem uma pergunta aqui do IRL Monteiro, que é o Israel, que é o meu editor, que deve estar assistindo esse vídeo antes de todo mundo, porque ele edita. Ele é batera também, inclusive, conhece Praise e tal. Falou, como você vê essa geração de cantores / blogueiras gospel que dão muita importância à aparência? Cara, eu achei essa pergunta ruim, pra falar bem da verdade, mas eu tô lendo só em consideração, tá? Obrigado. Olha, do segmento gospel? Eu acho que, sei lá, eu não quero criticar ninguém, porque hoje a gente está vivendo um tempo diferente, mas a minha visão, um dia eu falei para uma cantora, assim, você já parou para imaginar se de repente o Facebook, o Instagram e o YouTube, alguém tirar isso aí da tomada, o que vai ser da sua carreira? Pode assim, tirou da tomada, o que vai ser da sua carreira? Então eu comparei, eu até falei, talvez se tirar da tomada, a tua carreira deixa de existir. Mas se você pegar quem vem trabalhando, que já tem aí 20 anos, 15 anos de carreira, pode tirar da tomada, o máximo que pode acontecer é demorar um pouquinho mais para aquela música chegar nos ouvidos das outras pessoas, mas a carreira está estabelecida. Mas ele sabe como lidar com isso, porque sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu acredito muito que o sucesso de qualquer projeto, ele precisa do corpo a corpo. Não é só virtual. Porque o público virtual, o que acontece? O público virtual, ele descarta muito rápido também. Geralmente, como eu disse até um pouco mais lá atrás, você tem muitos cantores que eles não estão preparados para desenvolver uma carreira artística. Porque ele acredita que uma música fez sucesso, já o transformou ele em um grande artista, e não é bem por aí.
De repente você tem que aproveitar, lógico, quem fez sucesso com aquela música, aproveitar e se profissionalizar e pensar, agora eu preciso criar uma carreira artística. Isso, muitas pessoas, elas têm uma barreira no que diz respeito à carreira cristã evangélica. É muito parecido, é muito similar uma carreira secular e uma carreira de um artista gospel. Porque as ferramentas são as mesmas. A única diferença é a mensagem e a forma com que você vai desenvolver o teu talento e o teu chamado. Mas a forma de entregar isso para as pessoas hoje é muito igual. Porque hoje, para você lançar um projeto, você tem que bombar na internet, tem que fazer o vídeo, tem que fazer um material de qualidade e alcançar o seu público através disso. No secular não é diferente, o cara tem que fazer uma boa música, bombar na internet, bombar no Spotify, nas redes sociais e entregar para o público. A forma de entrega é a mesma, o público é diferente, mas o processo ele é o mesmo, com viés diferente. Eu digo, não estou espiritualizando a coisa, estou dizendo dos mecanismos que são necessários. Só que às vezes a gente pega muito cantor e fala, ai, Deus foi lá e fez, Deus foi lá e fez. Mas e a tua parte, você não vai fazer? Você acha que já está pronto? Não. Uma música bombou, tô pronto, legal, vambora. Agora é a galera me convidar para ir lá cantar. Não é isso. Agora eu tenho um ministério. Eu acho que não é isso. Eu acho que é muito mais ampla a coisa. A gente comentou aqui antes de começar, e aí eu queria, para a galera entender o contexto da parada. Inclusive, abro um parênteses antes, eu percebi, foi a conclusão que eu tirei, toda a sua trajetória, né? Envolvido com a igreja de uma forma muito legal, né? Você vamos poder dizer que você foi o verdadeiro levita, né? Porque você não só tocava, você limpava, ajudava a mãe, fazia as paradas, tal, e aproveitava para tocar com uma boa criança, também aproveitava, mas né, que a pessoa acha que ser levita é só tocar, até porque o termo eu acho que é irrelevante também, se você vai chamar de levita ou não. Tem gente que tem até o nome no Face, né? Levita fulano, eu acho engraçado. Não é uma crítica, eu só acho engraçado, desculpa. Mas enfim, e aí você veio, você foi instrumentista, teve banda, quer dizer, você teve a vivência do palco, sim, as suas experiências que você contou aqui dos perrengues que quem talvez esteve na gravação como eu jamais imaginou que teve tanto perrengue. Falar só de perrengue, a gente ia fazer um programa inteiro só perrengue. Até mais perrengue, né? Porque de repente você vai lá, toca numa marcha lá 3, 4 músicas, num evento que seja 1 hora, mas quanto tempo de perrengue já não rolou? Às vezes não rola o perrengue na hora que sai de lá. Como é que eu vou pra casa com esse monte de instrumento de ônibus? É mesmo? Como aconteceu muitas vezes, entendeu? Pegar o metrôzão, aí você vê toda a galera, você não tava tocando lá, mas tava, entendeu? De nossa, trem, metrô, pode assim, crer. no rolê. Tinha um ponto legal nisso, como a galera, vendo de quem tava lá. Você fala, caramba, o cara é humano mesmo, né, velho? O cara não entra numa nave espacial da Xuxa e sai voando. Não, o cara tem que pegar o ônibus aqui comigo, no mesmo metrô. Aí você fala, como eu te encontrei em vários eventos, no Bola mesmo, né? Já era Bola, teve vários eventos que eu fui lá, vira e mexe, tava lá o Doninha. Doninha entra, Doninha sai. Falei, eita, o Doninha tá em tudo também, que coisa. Então isso, você ter sido repórter, aí você contou a coisa de você começar a ter contato com a galera por trabalhar na rádio. Eu acredito que você há de concordar, eu vejo que tudo isso te preparou para você fazer o que você faz hoje com mais conhecimento de causa do que talvez outros que às vezes também fazem bem, mas não têm a vivência da parada. Você viveu tudo que eu acho que era possível. Na verdade eu acho, André, que a música cristã e quem se dispõe a desenvolver um trabalho dentro da música cristã, aí eu vou chegar no ponto por que às vezes nem sempre eu falo ministério. Era aí que eu queria concluir. Aí a gente entra no ponto onde é ministério, a palavra ministério, ela vem do diaconato, de servir. E eu acho muito pouco uma pessoa, não estou generalizando, entendam bem. De repente um cantor, ele fala, agora eu vou gravar o meu álbum, vou gravar minha música, postar na internet, beleza, tenho um ministério. Eu acho que isso não é ministério. Só você gravou uma música e postou na internet, só isso. Mas não é ministério, entendeu? Eu acho que o ministério é servir. Tá, tudo bem, eu fiz a minha música, eu gravei, eu postei na internet, recebi até alguns convites para ir cantar aqui e ali, mas eu sirvo na minha igreja também. Eu tô lá disponível para cantar, tô lá disponível para pintar a igreja, tô lá disponível para limpar o banheiro, tô lá disponível para fazer atendimento de pessoas que às vezes precisam de uma cesta básica, tô lá para servir uma comunidade. Aí sim é um ministério. Aí eu considero, que legal, a pessoa tem um ministério. Porque não é só a música, envolve outros fatores
que liga ao ministério. Ou então vamos falar também de artistas famosos, conhecidos, Bambambam, última Coca-Cola do deserto. Porque, cara, infelizmente, a gente tem uma turma no nosso meio que se sente assim, cara, é o último pacote da bolacha, é a última bolacha do pacote. Entendeu? Eu sou o cara, eu aconteço, eu já vi de tudo. E chama isso de ministério. Eu acho que assim, talvez o cara não deu certo no secular, não teria um espaço lá, e vem ser artista aqui, entendeu? E até consegue. E chama isso de ministério. E assim, me perdoe, mas eu não acho que é um ministério. Porque a pessoa serve o quê? Uma música para as outras pessoas? Só isso. É tão pouco. A música nada mais é uma arte, né? É uma arte. Aí então, a gente assim, fala, pô, então você é um artista. Então é um Tem artista, pessoas que têm até essa crise, né? Tipo, não, eu não sou artista. eu não sou artista. Tem outros que vão mais além. Não é música, é louvor. Eu pensei, mas não tem nota. Nota é música, gente. Qual é o problema de chamar de música? Não é errado fazer arte. Eu costumo dizer, tem gente que se posiciona, não sou artista, eu sou um levita, não sei o quê. Mas, bicho, quando a prefeitura liga, o cara quer cobrar o cachê, ele não vai lá de graça. Entendeu? Opa, peraí. Então tu é um artista. Calma, não é errado não. Mas o problema não é, você não acha que aqui eu falo brasileiro porque eu não conheço também muita cultura lá fora, mas eu vejo que o brasileiro, ele estereotipa tudo. Crente no dicionário é aquele que crê, não diz no que, nem em quem. Aí o crente virou evangélico. Isso eu tô falando brasileiro, não só gospel, falando brasileiro de modo geral, a gente estereotipa tudo. Worship é adoração, virou um estilo musical. Virou um estilo musical. Quer dizer, as bandas seculares que tocam os mesmos estilos, eles tocam worship também. Não é. Aí entra essa questão também. O artista é algo pejorativo, o artista é algo ruim. Tudo vira um negócio, eles mudam o sentido da palavra, talvez. É que eu acho que durante muito tempo, em alguns altares, alguns líderes e alguns pastores, não estou generalizando mais uma vez, eu gosto de deixar isso claro, colocaram a forma artística de um jeito muito pejorativo. Então, assim, é errado o cara ser artista, é errado o cara ouvir música secular, é errado não sei o quê. Acharam tantos erros que você pega alguns artistas cristãos que têm medo de usar esse nome e de ser cancelado dentro do mercado, de não ser convidado pela igreja porque ele se posiciona como um artista. Então, existe um certo receio aí, criaram um nome chamado ministério, meu ministério. Só que às vezes, é como eu já disse lá anteriormente, às vezes o ministério ele só está só num campo, é só uma parte artística, mas não servindo como um todo uma comunidade. Então existe ainda essa discussão que ela é um pouco mais ampla no meu ponto de vista. Pô, você quer ter um ministério? Então tá bom, vamos fazer de você um ministério. Hoje você vai ganhar para ir cantar. Você é seu ministério? Certo. Tá errado? Não, tem que ganhar mesmo. Alguém tem que sustentar a casa. Custa caro gravar um disco, custa caro comprar um instrumento, custa caro manter um funcionário atendendo o telefone, respondendo no e-mail. Então, assim, tem que cobrar, trabalhador é digno do seu salário, entendeu? Então, tem que ganhar. Mas eu vou desenvolver um ministério. Algumas coisas eu vou lá, vou ajudar na igreja, vou limpar aqui. Essa parte aqui, eu não cobro para fazer isso, entendeu? É minha doação para poder fazer, como também posso ir cantar e não vou cobrar para fazer isso, porque faz parte do meu ministério também esse serviço, mas o ministério precisa me sustentar. Não sei se eu fui claro, ou se eu fui muito não específico. Não sei. Não sei, né? Cada um vai tirar sua conclusão. Para mim eu entendi. É que a coisa ela é muito ampla, são vários pontos. É que o problema é que a gente quer dissociar algumas coisas. E talvez nem sempre dê para fazer isso. Então, a minha percepção que você falou foi o seguinte: o cara que canta, ele tá... não importa se ele vende, se ele só distribui, ele tá produzindo uma arte. Se ele tá produzindo uma arte, ele é artista. Ponto. Exatamente. Agora, a questão é, ele também tem um ministério ou ele só é um artista? Exatamente. Porque se ele tem um ministério, a arte ela não é um ministério isolado, ele faz parte do conjunto. Se não tem um conjunto, então não é ministério. Então você pode ficar repensando, pô, será que eu estou fazendo um ministério? Agora, o que acontece com alguns, que às vezes é ministério, tal, mas ele vai numa igrejinha, ele não abre mão de um valor específico. E aí entra um questionamento, pô, mas se é ministério, não dava para flexibilizar para a igreja, já que ele está servindo a igreja? Aí entra o paralelo com o que você falou. Tem o cara que é ministério, mas ele não abre mão de receber o cachê. Sim. Então talvez falta alguém para justamente falar, vamos pontuar as coisas, vamos tirar alguns mitos e vamos te organizar na sua mente. Porque às vezes as pessoas não têm alguém para coordenar, ele fica confuso. Então ele fala que é ministério, mas ele cobra.
Aí ele fala que não é artista, mas ele vira uma confusão. A própria pessoa se confunde. Existe uma confusão mesmo no meio. Existe uma confusão. Aí o cara tá lá na prefeitura ganhando um dinheirão, tá tudo certo, mas aí ele fala que é ministério. Aí você fala, ué, mas como é que é? Aí o cara fala que é ministério, pra igreja ele cobra, aí pra igreja ele é artista. Então, e aonde ele é artista, ele é ministério. Eu acho que, na verdade, o que falta mesmo é todo mundo se assumir. Eu sou um artista... E bancar o que as consequências já era. Os meus projetos com o recurso que eu ganho da minha arte, entendeu? A minha arte banca o meu ministério. Ou seja, é simples assim. E segurar a onda com as críticas, né? Porque sempre vai ter alguém que vai falar, mas segurou. Cara, você imagina, você falou do Estevão Hernandes, você imagina se ele, tudo bem, não era uma era conectada como é hoje, tudo mais, eu acho que a proporção seria bem pior, mas se ele fosse se importar com os levantes, a gente não estaria talvez nessa conversa falando do Praise Machine, por exemplo, e de tantas coisas. Então às vezes você tem que falar, beleza, é isso aqui, tenho convicção, é o meu propósito, tô fazendo aquilo que eu entendo que Deus me chamou pra fazer e sigo nessa parada aqui e já Exatamente. era. Porque nem todo mundo vai entender. Na verdade, de tudo que a gente falou, eu resumiria em algo que eu volto a repetir. A minha arte sustenta o meu ministério. Simples assim. Entendeu? É muito simples. A minha arte sustenta o meu ministério. Então eu assumo, eu sou um artista e com a minha arte eu sustento o meu ministério. Que o meu ministério está ligado a várias frentes que precisa de recurso. E hoje você trabalha, então, né, com a galera que você já citou, que é na parte de empresariar eles, quer dizer, na parte artística, né, esse é o seu trabalho, e produzindo os eventos também, como a gente já falou, terceira vez, está na descrição aqui, Novidade Gospel. É Novidade Gospel? Novidade Gospel Music. Às vezes a gente erra aqui. Enfim, eu fiquei com uma curiosidade, mano, eu não faço questão... Independente de você falar, não tem problema, eu não faço questão de entrar em detalhes polêmicos porque não se trata de nós dois aqui. Mas a gente vê, o Thales ele tomou uma proporção grande como artista e aí acho que está dentro desse contexto que a gente está conversando, dessa coisa do artista, ministério, não, mas ele é estrela, não, mas ele é servo. E quem está sempre de fora, e aí de fora não é só de fora, é o cara que só está ouvindo o cara pela TV, o cara não convive com o cara não sabe quem ele é, quando ele não tá cantando. Sim. Cria as suas ideias. Eu acho que ele é assim, eu acho que ele é assado. Opinião, às vezes até muitas vezes equivocada. Acabam, é claro, inevitavelmente, teve aquele episódio lá e tudo mais, mas eu acredito que isso muitas vezes não define exatamente o que o cara é, porque todo mundo tem o seu dia assim ou assado, e quando eu digo assim, assado é para não definir o que foi aquilo, não é o ponto da questão. Então, mano, como que é essa parada aí, o Thales, esse processo artístico, como que foi, e como que é o Thales, já que a gente fala de ministério, ministro, vamos dizer assim. Vou contar essa história de uma forma até cronológica. Quando eu conheci ele foi criado na igreja, sabe tudo que acontece na igreja, foi pro mundo, conheceu tudo que acontece no mundo, voltou para a igreja e Deus fez algo extraordinário na vida dele. Então, assim, a parte ministerial ele aprendeu dentro da igreja, o servir. O pai dele sempre foi cristão, ele fez tudo isso também que eu estava falando, limpou a igreja. Quando ele foi para o secular, ele aprendeu a parte artística do negócio, que nem sempre a igreja utilizava. Quando ele voltou com os dois muito bem lapidados. Sim. Assim, se posicionar como artista e se posicionar como ministro. E ele aplicou os dois naquele momento e deu muito certo, porque ele conhecia os dois lados de viver aquilo ali muito bem. Só que em determinado momento, e isso passa pela cabeça de todo mundo que faz sucesso, não só na música, isso aí passa pela cabeça tanto de um líder, passa pela cabeça de um coach, passa pela cabeça de um músico, passa pela cabeça de um empresário, seja ele cristão ou não, trabalhe ele dentro do segmento cristão ou não. Acho que todos os seres, grande parte das pessoas, lógico, você tem aquelas pessoas que elas conseguem dividir muito bem, mas muitas pessoas, quando elas alcançam um sucesso e algo que elas lutaram muito para ter aquilo, talvez elas acabam perdendo também a noção de quem elas eram. Elas se confundem pelo sucesso. Porque a pessoa que ganha muito dinheiro, o cara vai se perder se ele não tiver uma boa base
interna. Você fala, não, eu não posso me perder nisso aqui, ele vai fazer besteira. Como a gente já viu, muita gente ganhou muito dinheiro e perdeu tudo. Como alguns atletas, que também foi lá, fez aquele sucesso todo e daqui a pouco fez uma besteira ali, falou errado, pensou errado e perdeu. E no meio cristão não é diferente, sabe? E o que aconteceu com o Thales foi também, num determinado momento, a gente sempre caminhou junto, esse é um grande homem de Deus, usado por Deus. Os caras até falaram pra mim, será que ele não usava uma droga, não sei o quê? Cara, os caras falam, o pessoal assim, não pode ver ninguém diferente, assim, na cabeça dele, já acha que usa droga. Mas na verdade, você conhece a pessoa quando você anda com ela. Não tô falando de um dia, de 2 dias, de meia hora. Tô falando de uma década praticamente. Então, sempre vi nele assim, sempre foi um grande homem de Deus, muito sincero, muito assim, de oração. Cara que abria a mão de ir num jantar para poder ficar a noite inteira orando. Então, assim, é um homem de Deus. Sempre teve uma essência muito pura. Ajudou muita gente que o pessoal não sabe. Grande parte assim, do recurso que ele ganhava, de show, evento, pagava salário de pastor, comprava a igreja, comprava terreno, ajudava as pessoas, assim... Teve um coração assim, gigante. Durante todo esse período ajudou muita gente, só que não ficava postando, não ficava falando sobre isso. Só que aí você fala, tá, mas aonde foi que ele se perdeu? Ele se perdeu onde muitas pessoas iriam se perder. No achar que, beleza, cheguei no sucesso, tá legal, eu sou o cara. Esse é o maior erro de muita gente. Se sentir o cara na hora que ele alcança aquilo que era um objetivo para a vida dele. Então assim, eu sou o cara, eu mando, desmando, as pessoas vêm aqui porque gostam de mim, as pessoas estão aqui porque eu sou o cara. E quando a pessoa se sente o cara, meu irmão, pode esperar que vai vir uma pancada. E assim, quando naquele momento ele se sentiu o cara, e eu tô falando isso porque eu tenho liberdade para falar, a gente já falou muito sobre isso, ele reconhece, ele até me falou, eu reconheço que, cara, eu me senti importante, eu me senti muito importante. E na verdade eu esqueci que mais importante do que eu era Deus. E a glória não era para mim, como ele mesmo cantava, a glória era para Deus. E aí quando você começa a sentir, não, eu sou o cara, eu sou importante, cara, a pessoa começa a ficar soberba sem que ela perceba. A pessoa começa a ficar mala sem que ela perceba. É porque é gradativo, né? É Nunca gradativo, vai ser do dia não é pra do noite. dia pra noite. Acordou e falou, ai como eu tô mala hoje. Aí você meio que cai a ficha quando você toma uma pancada. Você fala, nossa, meu, o que eu tô fazendo? Como eu, assim, eu já cometi muitos erros. Já tratei algumas pessoas super mal. Depois cai a ficha, você fala, nossa, meu, onde que eu tava com a cabeça? Esse não sou eu, não é a minha essência. Sabe? E aquilo te marca de uma forma negativa, que você fala, nossa, nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu vou agir assim, nunca mais eu vou pisar na bola dessa forma. Então isso te molda também. Porque em alguns momentos da minha vida, até de momentos que você, de repente você está ali numa visibilidade legal, as coisas acontecendo, tudo bem, você acha que aquelas pessoas que são... Você começa a enxergar pessoas menores do que você, entendeu? Começa nessa de enxergar pessoas menores do que você. E o que essa pessoa tem para me oferecer? Porque tem pessoas que começam a fazer conta. Eu vou andar com fulano, ele não tem nada para me oferecer. Aí imperceptivelmente você começa a desmerecer aquela pessoa, destratar aquela pessoa, esquece que Jesus morreu na cruz e deu o sangue dele por aquela pessoa também, esquece que aquela pessoa é o seu próximo, entendeu? Esquece. Então o sucesso, às vezes, ela cega as pessoas de tal forma com que a pessoa começa a se achar muito mais importante, entendendo que ela tem um ministério, ela está ali para servir, e servir o pequeno. As pessoas se esquecem disso. E assim, o que aconteceu com ele naquele momento foi justamente isso. Talvez ele teve um momento de ficar cego, enxergar só o sucesso, mas esquecer de quem o levou até o sucesso. Não que tenha se esquecido de Deus, mas de repente se perdeu no meio desse sucesso, porque assim, infelizmente, o sucesso ele faz com que as pessoas se percam. Se ela não estiver naquele momento muito bem estruturada emocionalmente. É muito difícil lidar com isso. E eu sempre tenho uma receita que eu sempre falo. Se todo mundo que hoje tem uma visibilidade, tem lá milhões de pessoas que o seguem nas redes sociais, que é um formador de opinião, que
se todo dia eles acordassem e tivessem o mesmo sentimento de eu estou começando minha carreira agora, ela não ia se perder. Porque todo artista, eu vou falar mais do lado artístico, que é aquilo que eu mais convivo hoje, quando ele está começando, ele trata todo mundo bem, ele dorme em qualquer hotel, ele não reclama de uma entrevista, ele recebe as pessoas, entendeu? Se a pessoa não pode pagar 10, ele vai por 1.000. É a semeadura, né? São atitudes de semeador. Estou semeando, então eu aceito algumas coisas. Um dia eu vou chegar lá. Só que se a pessoa tiver essa consciência de que assim, cara, a gente tem que continuar semeando a vida inteira, porque o nosso destino é o céu, não é aqui na terra. Então, se a gente continuar semeando todos os dias, por mais visibilidade que essa semeadura te dê, mas você está ali semeando, e todo dia você tiver o sentimento, estou aqui para servir, não para ser servido, você nunca vai ter problema, você nunca vai pirar, você nunca vai tratar... Às vezes você está estressado, mas você vai aprender a tratar as pessoas bem, até quando você está num momento de estresse, porque a viagem é muito desgastante. Às vezes você fica a semana inteira sem dormir, sem comer, você fica doidão de estresse. Mas você vai semeando, e isso você constrói a tua história semeando. Entendendo que assim, o meu lugar não é aqui, meu lugar é lá no céu. Esse é o meu futuro, esse é o meu maior sucesso. Então, isso te dá uma base muito boa. Geralmente, quem passou por esse processo ou seja, de chegar num determinado momento de grande visibilidade e de repente por alguma atitude ela se perde, ela se perde nesse meio, sofre alguma perca, algum dano com isso, você pode ter 100% de certeza que essa pessoa ela muda. Você vê assim, o cara agora está humilde. Não é que está humilde, é que ele realmente entendeu quem ele era. Ele achou-se dentro da sua essência, daquilo que ele sempre foi. E ele entende que assim, poxa, ele volta para trás e fala, opa, eu nunca fui isso. E o próprio Tales fala isso. Ele fala muito claramente, cara, eu me vi em alguém que eu não era. Eu tomei atitudes que não era a minha essência, que não fazia parte de mim. No momento ali de descontrole, eu ofendi um monte de gente. Mas precisei passar por esse processo para Deus curar o meu interior de algo que eu ainda não conhecia. Então eu sempre peço a Deus, Deus não deixa eu passar por isso, porque às vezes uma atitude pequena te leva a uma situação de viver isso. E é muito difícil, é muito complicado. A rejeição, você de repente passar por um mega sucesso e daqui a pouco ninguém nem te cumprimenta mais. Eu vivi muito isso, porque assim, como a gente estava muito colado ali no dia a dia, correndo atrás, quando houve toda aquela situação, cancelaram ele, mas entre parênteses me cancelaram também. Eu cheguei a ligar para um monte de pastor, um monte de gente, ninguém me atendia por telefone, sempre estava em reunião, aquele negócio assim, e você acaba se ferindo um pouco com isso. Mas por outro lado também, eu entendi que assim, nem todo mundo que se dizia meu amigo naquela época era meus amigos. Nem todo mundo que estava comigo ali, que Doninha, vem cá, meu parceiro, eram meus parceiros. Na verdade, eles estavam ali me agradando para poder estar perto de alguém que naquele momento tinha uma visibilidade incrível. Só que eu sempre também pensei o seguinte, sempre fui muito pé no chão, sabe? Acho que a minha origem, de onde eu vim, sempre me deixou muito pé no chão. Não sou muito de me iludir com as coisas e achar, não, eu sou o cara. Cara, não sou, nunca fui, nem quero ser. O cara para mim é Jesus, que morreu na cruz, deu o sangue dele pela minha vida, me transformou e precisa me transformar todo dia, porque eu estou em uma construção diária. E isso que eu trago hoje, geralmente com os artistas com quem eu trabalho hoje, com os cantores, eu sempre falo sobre isso. Tenta assim semear todos os dias. Você é meio que um coach deles, assim? Às vezes quando às vezes cabe? Não. Quando cabe, eu tento... Pensa o seguinte... Você é só o cara, só ligo, faço os rolês aqui, você vai ou você dá uns conselhos? Às vezes, quando o pessoal quer ouvir, eu dou conselho, mas eu também não gosto de ser invasivo, não. Sim. Porque às vezes é chato. Eu falo, pô, cara chato. Até porque você pode falar a coisa certa e a pessoa não tá querendo ouvir, você vai jogar então palavra no vento, né? E outra, o amigo mesmo, de verdade, quem quer ver você se dando bem, não é o cara que vai toda hora te elogiar, é o cara que vai falar, opa, baixa a bola aí, mano. Calma aí, puxa o freio de mão, você tá achando que tu é quem? Esse gosta de você, que te mostra as tuas falhas. Ó, você tá falhando nisso aqui, hein? Esse aí gosta de você de verdade. Agora, aquele que só te elogia, meu irmão, corre léguas. E às vezes eu falo, quando eu tenho oportunidade, eu sempre falo. E eu sempre falo, olha, pensa assim, eu tô começando hoje. Quando eu tô começando hoje, eu vou gravar o vídeo,
eu vou fazer entrevista, eu vou fazer com alegria, vou fazer com vontade. Então, acho que é uma receita que funciona muito bem para quem já chegou. E para quem não chegou ainda, sabe? Porque de repente você está assistindo tá no canal do YouTube, agora está assistindo isso, pensando, pô, será que um dia vai chegar? Será que um dia eu consigo? Será que isso é para mim? Cara, é para todo mundo que queira fazer. O espaço está aberto para todo mundo. Mas assim, entenda que o seu chamado, a sua música tem que transformar a vida de alguém. Não pode ser só mais uma música bonita e uma melodia legal. E uma moda que está acontecendo. Precisa ter uma essência de transformação. Se a música que você faz, se a arte que você faz, se permita fazer uma arte que transforme a vida das pessoas, se permita escrever uma letra que vá transformar as vidas das pessoas. Não pense em você. Eu vou ganhar uma grana com isso aqui, eu vou fazer sucesso. Para que você vai fazer sucesso? Nada, se perder no meio dele. Mas agora, quando você lança sementes de transformação, isso vai te trazer retorno. Vai te trazer retorno financeiro, vai te trazer retorno de visibilidade, mas muito mais importante do que isso, vai te trazer o retorno do chamado, que é justamente levar para as pessoas a salvação através do Evangelho de Jesus Cristo, que uma música que de repente você escreveu pode entrar na casa de uma pessoa e transformar uma vida daquela pessoa em uma história, em uma geração inteira. Então acho que essa é a grande preocupação que quem faz arte cristã tem que ter. Quem é que eu vou transformar com a minha arte? Como que eu vou transformar alguém com a minha arte? O resto é tudo consequência. Pastor Doninha, você é louco, você é pastor? Oxi. Mano, mas é muito legal. Tudo isso que você falou, eu tô aqui ouvindo, mas eu tô assimilando tudo isso também. E eu acho que falta... As pessoas falam da internet. A internet é um veículo que as pessoas usam. A internet em si, ela não tem vontade própria. A internet tá lá. Você usa ela para falar bem, para falar mal. A internet é mais uma ferramenta que deu a possibilidade do anônimo ficar conhecido. Só que assim, se tu não tiver grana para botar também, meu irmão, para impulsionar, para fazer a coisa girar, ou você tem um negócio assim viral muito extraordinário, mas depois vai ter que pôr dinheiro para manter, ou fica difícil. Cara, a gente tava comentando aqui, é muita história, mano. É muito tempo. Você citou coisas de quando você tinha 6 anos, a gente tentou dar uma passada, uma viagem. E assim, porque a gente não falou, a gente não entrou muito nos perrengues da banda, a gente foi dando uma pincelada em cada coisa. Perrengues de estrada, eu sei vários. Não só agora, vai ter vários. Pô, mano, se o cara sabe o nome do Brother Simeon, eu já botei fé que você sabe muita coisa, inclusive dos outros. Também sei. Você é louco, mano. Um mito caiu por terra aqui hoje. Brother Simeon, se estiver assistindo, ele não deve estar assistindo, porque... Senão ele estaria pegar. Ele não revela, eu revelo. Não, mas eu tenho certeza, eu já pude constatar, ele é aquele cara que ele mete o louco. O brother é o mete o louco. Se você falar assim, já vocês são nomes exagerados, ele fala, não. É outro nome. Meu nome tá escrito na glória, uhul, e pronto, muda o assunto. É isso, não tem como você falar alguma coisa com ele nesse sentido. Mas enfim, então é isso. Apesar do papo ter rendido pra caramba, pode falar tá no meu canal, eu falo pra caramba. Porque tem gente que fala, caramba, é um deus mexicano. As pessoas, você já pegou essa época que as pessoas falavam essas coisas? Eu nunca me falaram sobre isso, eu não conosco. Teve a história do moleque também, não pode chamar as crianças de moleque, porque é Moloque, é o Deus que... Não conheço, então. Eu também não sei. Deus leva em consideração nosso tempo de ignorância, então continua ignorante. Mas enfim, então você que foi guerreiro pra danar, que chegou até o final, você pensa assim, nossa, teve muita conversa. Cara, a gente cortou ainda coisa. Eu não perguntei um monte de coisa, eu não dei mais... Eu não deixei de perguntar, eu falei demais. Mas o povo tá aqui pra te ouvir. Mas enfim, antes de fazer as considerações de fato finais... O Felipe Sérvulo, lá no meu Instagram, ele perguntou quantas ações diferentes você tem no empreendedorismo. Empreendedorismo. Esse aqui eu já vi que ele já foi para um outro lado. Ações diferentes? Eu acho que ele te segue, ele deve morar por aqui, deve ficar de olho em você. Cara, hoje eu tô com minhas ações em gerenciamento artístico, né, de alguns artistas que não são meus, né, a gente cuida da agenda, já tem cantores que a gente cuida 100% da agenda, eventos culturais
que eu tenho feito, 90% são eventos gospel, que eu priorizo muito esse segmento, mas fiz alguma coisa de samba ali também, mas não é muito o meu viés. Meu segmento está bem dentro do segmento gospel, e uma rede de pizzaria que está chegando agora, isso aí é lançamento, estou falando pela primeira vez, chamado mesmo? Elefante Branco. Não, Elefante Rosa. Ele ficou com a... Ué! Não, Elefante Rosa, que é um projeto aí com um amigo meu de Brasília, muito doido. Olha só, tá vendo? Vocês não Tudo botam acaba em fé no pizza. meu canal, mas no final aqui nós revelamos um negócio bombástico aqui, que nós vamos comer muito. Ih, caramba, não sei, né? A gente tá tentando ter uma vida mais fitness, aí a gente fica meio na dúvida. Por isso que eu tava tomando chá. Eu não tenho cara de quem toma chá, eu tomo coca, mas a gente decidiu desde ontem voltar a, né, dar uma segurada. Pra ter esse físico esbelto que você tem aí. Pra fechar mesmo agora, pra valer. Eu tô falando, gente, a gente tem muita coisa que eu queria perguntar, ou assuntos que a gente poderia abrir, mas tem N razões que a gente pode, de repente, futuramente fazer uma outra conversa, quem sabe? Sim, com certeza. Eu acompanho tua trajetória desde o Praise, que, como eu te falei, eu sempre olhava, o batera é o fulano, tal, beleza. Aí eu ouvia na rádio, Doninha, Doninha, cara do Praise. Aí eu fui fazendo associações. Só que aí, em algum momento, quando a banda parou, aí veio esse boom da internet e lá o Praise não estava. Eu falei, mano, cadê os caras, mano? Cadê o Doninha? Aí do nada eu te vi com o Thales em algum momento. Eu falei, olha, rapaz. Aí fui pros bastidores das coisas. O cara tá ali. Eu fiquei feliz. Confesso que eu fiquei feliz, porque eu falei, caramba, mano, ele tá. Provavelmente tá ali porque quer, né? Porque tem alguns segmentos que eu acho que você trabalha porque você precisa. Tem outros que você trabalha porque você quer, né? Por exemplo, você já viu algum jogador de futebol que foi obrigado? Não, mas eu geralmente trabalho, tudo que você me vê, eu tô lá porque eu preciso. Mas eu tô porque eu quero, mas você, eu gosto. Mas é um ramo que você gosta, que você curte. Eu me profissionalizei nessa área, essa é a grande verdade. Eu fiquei muito feliz de ver e tô muito feliz, repito aqui, de ter sido recebido aqui, mano. Muito obrigado, deu certo. E se você quiser mais pra frente aí, a gente pode ir fazer um lado B aí, Sim, de lógico. falar de, enfim, outras coisas aí que não deu tempo. E acho que o grande clamor da galera é volta Praise Machine, com certeza. Não importa se vai ser uma... Eu tava querendo só uma live, o cara falou que ia meter um álbum inteiro. Não, mas eu já tô me antecipando, mas é sério, a gente pensou nisso e eu acho que eu vou até levantar a poeira desse trem aí. Não, pô, mano. Põe a galera pra compor lá, vamos gravar essa parada. Pode Só que vai ser ser. legal porque veio o Davi Fantasini. Aí o Davi sim. que também falou sobre isso essa semana. Pô, vamos fazer alguma coisa. Eu falei, vamos embora, eu topo. O Davi... Só não me chama pra ir pra estrada, que eu não vou. Tem uma agenda lá na igreja. Não me chama, que eu não vou. Mas o resto, conta comigo. Acho que profissionalmente, hoje em dia, até que você pode ter uma caminha ali, jogando no digital, fazendo, você vai ser visto, o trabalho vai chegar em muitos lugares. Não teríamos a menor pretensão de fazer estrada. Muita gente fala da Só de estrada. falar a palavra estrada. Muita gente, eu tava falando do Fruto, o Fruto falou a mesma coisa. Ele falou, o problema de voltar é porque é perrengue com estrada. Nossa, eu fiquei... É cansativo, né? Na época do Thales eu fiquei de 2011 até 2015 trabalhando assim, viajando 20 vezes no mês. Você tava sempre com ele, assim? Tipo, sempre. Todo show você... Vamos lá. É mesmo? Pra quê? Porque eu fechava o evento, fazia o pagamento, recebia, tinha que fazia ali a produção, dirigia o carro, tudo. Era assim, era aquela pauleira, tudo. Você dirigia também? Também. Você era motorista dele, tipo, chofer? Não, é porque às vezes a gente ia tocar nos lugares, aí a gente já tinha a técnica, né? O camarada sentava, começava a dirigir. Vamos ver como é que ele vai frear. Dependendo de como ele freasse o carro, irmão, o senhor não leva a mal, não? Não me leva a mal, mas o senhor se importaria se eu dirigisse? Sei lá, mano, você não sabe quem é que tá dirigindo, qual a experiência que aquela pessoa tem no volante, então você vai medindo ali. Eu sou chato, se eu estiver dirigindo, não me peça pra tomar o volante, porque eu vou e volto, eu gosto de dirigir. E eu fico ali, já esperto assim, vamos ver, se o cara vacilar, irmão, não me leva a mal. Se o senhor puder, você deixa eu dirigir? Eu tava desconfiava quando eu tava dirigindo. Eu também ficava esperto. Mano. Se o cara vacilar, eu já olhava, vou pedir a direção. Porque deve ser mó difícil você tá viajando na mão de uma pessoa que você não sabe quem é, não sabe o que o cara fez. A estrada tem esse monte de risco. Você não sabe se o cara dormiu, se ele tá descansado, se ele tem habilitação, se não tem. E às vezes você pega um cara empolgado.
sabe? Que aí quer botar um monte de música pra você ouvir lá, e você já tá cansado. Entendi. E aí eu sempre pedi a direção, olha, você não se incomoda, mas se eu puder dirigir, eu vou ficar muito feliz. E sempre foi assim, até hoje. Top demais, mano. É da hora. A gente ficaria muito tempo aqui ainda, mano. Muito obrigado, mano. Agradeço. O Novidade Gospel, o canal tá na descrição aí, porque eu tô ajudando, não estou cobrando nada, é só porque eu gosto de fomentar. O cara reuniu o Furtado Brothers, mano. Pô, você merece todo o crédito, mano. E quem quiser saber um pouco mais, só seguir no Instagram, @doninhareal ou @Novidade Gospel Music no Instagram. E se inscreva no canal Novidade Gospel Music do YouTube, tem muita coisa legal lá. Top demais, galera. Muito obrigado. Valeu. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau.